Graça e paz, ICV. Feliz aniversário, ICV. Que bênção, hein? Atingindo a maioridade. Glória a Deus. E hoje é dia de festa, né? E eu me sinto honrado, amados, de estar aqui. E essa noite nós vamos falar sobre entendendo o seu chamado. Nós vamos falar algumas coisas que é relativa à nossa vida também, amados. Nós vivemos isso aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas também já passaram por isso, porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. E como é uma conferência, e na conferência nós conferimos algumas coisas, nós vamos conferir hoje detalhes do seu chamado. Amém? É detalhes do meu chamado também, porque essa palavra fala comigo, e Deus vai falar com você também. Amém, amados? Nós fomos chamados por Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo, capítulo 3, uma passagem muito conhecida. E eu queria que você acompanhasse aí a leitura. Êxodo, capítulo 3, no versículo 1 em diante. Diz assim, ó: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Eu queria que você dissesse assim: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. No 8: Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora, eis o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10 e último dessa leitura: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Eu queria que você repetisse comigo o último versículo. Como nós temos várias versões de Bíblia, né? Eu quero falar e eu quero que você fale depois de mim. Eu gostaria que você falasse comigo assim, ó: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o povo de Israel, do Egito. Feche os teus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. A tua palavra, Senhor, já está lançada e ela fala por si mesmo, Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor complete sobre nós o que o Senhor quer esta noite, Senhor. E que o Senhor fale o que o Senhor quer falar, ó Pai. E que nós possamos entender, dar ouvidos à Tua voz, entender e obedecer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amados, toda a história da redenção, da salvação, está nessa leitura que eu fiz agora.
Isso aqui é uma figura do que Deus iria fazer há anos depois com Jesus. Essa história aqui é a história de Moisés e você conhece muito bem, então nós não precisamos lembrar de algumas coisas, porque eu creio que você já tem essas informações. Então nós vamos tentar ser o mais objetivo possível. Mas esta história é a história da salvação de todo aquele que crê na salvação que vem de Deus, através de Jesus Cristo. Mas nós estamos no Velho Testamento. E eu gostaria que você entendesse que aqui existe um chamado específico para uma pessoa, mas que é um modelo de chamado para cada um de nós que está aqui esta noite. Antes de Moisés, nós tivemos algumas pessoas que tiveram contato com Deus, especificamente, lembrando, de Adão e Eva, mas Adão e Eva era um contexto familiar. Depois nós temos Noé, que também é um contexto familiar. Existe um chamado, existe uma ordem, mas o contexto da obediência está dentro de uma família. Depois nós temos a história de Abraão, Isaac e Jacó, que você conhece muito bem, mas observe bem isso, o contexto da obediência deles está dentro da atuação familiar. Não existe um contexto de outras pessoas, mas existe um contexto familiar. Abraão, ele recebe um chamado e uma ordem, e ele obedece, e ele vai para uma terra desconhecida, mas Abraão não trata de outras pessoas para agregar na fé dele, ele cuida da família dele. Isaac também é assim, cuida da família dele. Jacó também é assim, cuida da família dele, embora a promessa de Deus é que eles vão se tornar uma multidão tão grande como a areia na praia do mar, como as estrelas do céu. Mas a atuação deles é a atuação familiar. José, embora ele se torne governador do Egito, ele administra toda uma nação, ele é chamado para ser um administrador, e por causa do chamado de José, ele salva a família, que é a família da promessa, salva da fome. Mas a atuação de José é uma atuação na nação de Israel, mas o objetivo principal é salvar a família da promessa. E Moisés, amados, é o primeiro na Bíblia que é chamado para tratar do chamado de Deus para uma quantidade de pessoas enorme. Então a vida de Moisés também se trata de chamado para ganharmos pessoas. E existem alguns contextos que nós precisamos conferir aqui nesta palavra para trazer para a nossa vida. Olha, veja bem, Deus se apresenta para Moisés. Moisés passa 40 anos no Egito, pensando que era alguém. Príncipe do Egito, criado em toda a educação, em toda a ciência, matemática, física, química, bioquímica, porque lá eles tratavam até de corpos que não poderiam se decompor, que eram as múmias, então eles estudavam química, bioquímica, matemática, astronomia, línguas. E Moisés foi formado em toda esta universidade. Moisés tinha até formação de guerra, porque Flávio Joséfo, um historiador judeu, hebreu, ele diz que Moisés lutou em algumas guerras antes de se tornar o Moisés que nós conhecemos, porque ele era um príncipe do Egito. Então ele passou 40 anos achando que era alguém, até que aconteceu aquela morte, e ele assassinou uma pessoa, esconde a pessoa na areia, e aí se descobre, e ele tem que fugir para o deserto. E aí ele passa 40 anos achando que não é ninguém, até se encontrar com o Deus da salvação. Essa é a nossa história.
E quando Deus se apresenta a ele, é essa leitura que nós fizemos aqui. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de teus pais. Então Deus se apresenta pessoalmente para Moisés. Sabe, amados, vamos conferir então alguns itens importantes. No primeiro versículo, nós vamos aprender algo que nós sempre escutamos, mas que é importante nós lembrarmos essa noite sobre o nosso chamado. Para nós entendermos o nosso chamado, nós vamos falar do primeiro item, que é o seguinte: Deus não chama ninguém desocupado. Vou repetir: Deus não chama ninguém desocupado. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro e está levando essas ovelhas para trás do deserto de Midian, um lugar difícil, de difícil acesso, mas que ele estava procurando um lugar para que as ovelhas pudessem ter pasto e para que as ovelhas tivessem água para beber. Então ele estava trabalhando e trabalhando arduamente. Josué, irmão, o Josué, que era um sucessor de Moisés, serviu Moisés durante mais de 40 anos. Então ele não estava desocupado. Gideão, quando foi chamado, ele estava malhando trigo no lagar, que era lugar de fazer suco de uva, para fugir dos midianitas. Então Gideão estava trabalhando e muito forte. Samuel servia ao Senhor na casa de Eli. Davi apacentava as ovelhas do seu pai. Pedro estava pescando quando encontrou com Jesus. Então, irmãos, o primeiro item que nós precisamos entender no nosso chamado é que nós não podemos ficar parados sem fazer nada. Moisés estava assistindo um seriado no Netflix. Samuel estava jogando videogame na casa de Eli. Pedro estava na praia se bronzeando. Não, irmãos, esses homens, a primeira característica é que eles estavam fazendo algo, e algo muito importante, e isso nós ensinamos incansavelmente. Trabalhe, amado, trabalhe, faça algo para Deus, nem que não seja aquilo que você ainda não tem certeza que Deus te pediu na casa de Deus, mas faça algo, aprenda. Você não vai ficar no mesmo lugar para sempre, irmão. Faça algo, se disponha, coloque a mão no arado para trabalhar. Deus está olhando para você, amado. Ninguém está me vendo, eu estou lavando esse banheiro aqui, meu Deus do céu, o pastor está lá. Não, irmão, tem alguém vendo você trabalhar. Eu estou nesse estacionamento aqui, rapaz, todo mundo está lá no bem bom, hoje que está frio então, meu Deus, quando está chovendo, eu fico lá com cuidado com os meninos lá. Alguém está vendo você trabalhar, e esse alguém é Deus. Amém? Então, não desanime de continuar trabalhando, continue trabalhando, amém? Segundo item que eu quero falar para você, eu, irmão, passei por isso. Primeiro pelo trabalho. Eu sempre trabalhei na casa de Deus, amados, sempre. Para mim não tem dificuldade nenhuma, irmão, lavar banheiro, organizar cadeira, organizar estacionamento e tal, porque eu sempre fiz isso. Agora, quando Deus me chamou, o segundo item entrou na minha vida. Irmãos, nós vamos ter dúvidas. É normal ter dúvidas. Mas o Senhor vai responder todas elas. Mas sabe o que aconteceu com Moisés, irmão? Olha só. No versículo 11, na sequência que nós temos aí, no versículo 11, olha só.
quem sou eu? Pergunta Moisés. Mas quem sou eu para fazer isso? Eu tenho certeza que você já recebeu um chamado de Deus. E você pensou no teu coração assim, mas quem sou eu para fazer isso? Imagina, eu? Irmãos, Moisés estava diante do próprio Deus e Deus estava convocando ele para chamar, e Moisés estava falando assim, mas quem sou eu? Então, eu quero que você entenda que as dúvidas são normais, mas Deus vai responder pessoalmente a cada dúvida que você tem do seu chamado. E todas elas vão te satisfazer, amados, porque é o próprio Deus que responde essas perguntas. Sabe, irmãos, na verdade, a pergunta, ela tem fundamento, porque nós, quando estamos diante da obra de Deus, nós vemos a nossa pequenez, mas na verdade nós precisamos saber quem é o nosso Deus, e aí a gente não pergunta quem sou eu, nós entendemos quem é o nosso Deus. Se você começar a ler o texto, você vai ver que Deus começa dizendo assim, ó, eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Uma das outras perguntas que Moisés faz é assim, mas quem é você? Porque assim, tem nome, porque lá no Egito os deuses têm nome, e se eles perguntarem para mim como você chama, e o que eu vou responder? E Deus diz assim, eu sou o que sou, eu sou é que está te enviando. E na verdade, irmãos, não é objetivo nosso entrar em toda essa informação, mas aí vem a palavra do nome de Deus, que é Jeová, o tetragrama, que é o nome de Deus, e que significa assim, ó, na verdade sou eu que sou Deus, Moisés, não são os deuses do Egito que são deuses, mas sou eu é que sou Deus, eu estou te enviando para libertar o meu povo da escravidão do Egito. E sabe, irmãos, isso nos ensina que nós precisamos conhecer mais o nosso Deus a cada dia dentro do nosso chamado, porque se nós entendermos quem é Deus e o que Ele está pedindo para nós fazermos, nós não teremos dúvida nenhuma naquilo que precisamos fazer. Sabe, amados, nós precisamos entender que a palavra é de Deus, a obra é de Deus, a mensagem é de Deus, a redenção é de Deus, a salvação é de Deus, e Ele está nos convidando a participar da grande obra que Ele está fazendo na vida das outras pessoas. Nós só vamos obedecer, amados, porque nós ficamos preocupados, e todos nós, irmãos, ficamos assim, então, mas o que eu vou falar? Ei, mas tem que pregar, meu Deus do céu, tem que pregar, ai Jesus, eu não sei pregar, eu não tenho hábito de pregar, sabe, irmãos, quando eu estava em treinamento pastoral, eu tinha algumas experiências em grupos menores, né, que a gente vai fazendo os módulos de treinamento, tal, e um dia me falaram assim, ó, você vai pregar no domingo, assim, assado, e aí eu fui, me preparei, né, ai, glória a Deus, mas será que eu consigo? Irmãos, foi uma das primeiras vezes que eu fui convocado para pregar, e eu parei na frente assim, e aí eu tremi igual o vara verde, tremi, a boca secou, a coisa não ficou preta, irmão, ficou branca, branqueou tudo assim, que eu não via mais nada, não via o louvor, não via quem estava do meu lado, eu falava, Jesus, eu não vou conseguir fazer esse negócio. Olha, irmãos, como Deus coloca pessoas sábias do nosso lado, aquilo era um treinamento. E aí eu cheguei para o meu pastor do lado assim, e eu não estava bem, ele olhou para mim e falou assim, você não está bem, né? Aí eu, não, tá tudo bem. Aí ele falou assim, você está em paz para pregar hoje? Aí eu, irmão, a garganta estava tão seca que não descia saliva. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, a voz já ficou fina. Aí ele pegou, me abraçou assim, e falou assim, fica tranquilo, eu já tenho uma palavra preparada,
mas você vai pregar da próxima vez. Fica tranquilo. E aí eu, ai Jesus, Ele me livrou. Aí eu fiquei orando, Senhor, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer. Irmãos, na próxima vez que eu fui pregar, o Senhor me deu uma ousadia tão grande, porque a pessoa que estava me treinando me passava segurança naquilo que ele estava me ensinando. E quando era no outro ano, irmãos, eu estava num congresso pregando para mais de 1000 pessoas. Sabe, irmãos, o treinamento de Deus já começou na sua vida. Você nem percebeu ainda, mas o treinamento ele já começou. Deus já começou a te treinar já faz anos e está te treinando. Quando Moisés estava cuidando das ovelhas lá, Deus estava cuidando do orgulho dele, da arrogância dele, do jeito de resolver, eu resolvo. E Deus estava tratando nele, aí eu resolvo. Daqui a alguns anos, eu não resolvo. Tanto, irmãos, que Moisés, chegou uma hora, ele fala assim, mas eu nem falar eu sei, eu sou duro de boca e de palavras. Mas ele era um homem que era príncipe, que estudou lá no palácio, lá no Egito, ele era letrado. Como ele não falava, como ele tinha uma gagueira, porque alguns historiadores dizem que ele tinha alguma gagueira. Sabe, irmãos, a insegurança entrou no coração de Moisés no tratamento do deserto, tirando toda a arrogância e prepotência que nasceu nos primeiros anos de Egito. E agora Deus fala para ele assim, quem fez a boca, Moisés? Não fui eu? Quem fez o mudo ou o cego, Moisés? Não fui eu? Eu colocarei as palavras na tua boca que você tem que falar. Sabe, amados, a obra não é nossa. A obra é de Deus. Quando nós estamos aqui, nós não estamos nos autopromovendo. Nós estamos em obediência àquilo que Deus mandou a gente falar. E o Senhor já está te preparando faz tempo e você não percebeu. Quando Deus fala para Moisés assim, pega nesse cajado, Moisés. Aí Moisés pega no cajado, o cajado... Rapaz, se fosse eu, Jesus amado. Tenho medo de cobra, irmão. Eu acho que Moisés também saltou bem longe, porque eu saltaria. Aí, Deus fala assim, agora pega na cauda. Rapaz, tem que fazer isso mesmo, Deus faz. Mas era Deus que estava falando com Moisés, amado. Quando Deus fala, nós sabemos que é Deus e que existe poder na palavra de Deus. E aí Moisés vai lá e pega na cauda da cobra e vira cajado de novo. Moisés, pega a tua mão e coloca no teu peito, Moisés. Moisés faz. Agora tira. A pior das doenças na época, lepra. Aí Moisés fala assim, agora eu estou enrolado. Aí Deus fala assim, agora coloca de novo no teu peito. Rapaz, trazer uma mão leprosa no peito significa trazer a lepra para todo o corpo. Faz isso, Moisés, me obedece. A palavra de Deus, Jesus, diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome pegarão na serpente e não fará dano algum. Se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Amados, os sinais seguirão aqueles que creem em Deus. Sabe, irmãos? Deus já preparou auxiliares também para o teu chamado. Quando Moisés diz sim, ou ele está titubeando, Deus fala assim para ele assim, já preparei Arão, porque Arão sabe falar e ele vai falar no teu lugar, já que você tem dificuldade.
Não para por aí, irmãos. Arão se torna o grande braço direito de Moisés. Mais para frente, Deus levanta os anciãos, 70 anciãos. Depois Deus ensina através de Jetro que ele tem que colocar maiorais de 1000, maiorais de 50, maiorais de 10. E aí ele tem auxiliares em toda a nação para fazer o que ele precisa fazer em toda a nação. Então você nunca vai ficar sozinho no teu ministério, no teu chamado. Você não vai ficar sozinho, porque Deus já preparou todas as pessoas para te acompanhar e para te auxiliar, amado. Não precisa temer. Agora, tem uma coisa muito importante. Não queira fazer aquilo que é para os outros fazer. Não queira desenvolver o chamado que é do outro e você quer trazer para a tua vida. Você precisa entender o teu chamado. Você precisa entender o que Deus chamou para você fazer. Senão você vai começar a fazer coisas que não era para você fazer. Tinha coisas que era só para você observar. E você vai e põe em tua mão. Quando Deus ensina Moisés, quando Deus ensina Moisés que ele tem que dividir o trabalho com outras pessoas, Deus está ensinando para Moisés que os outros também têm chamado para desenvolver na obra dele. Irmão, se você foi chamado para ser José, não queira ser Moisés. Se você foi chamado para ser o José, o pai de Jesus, não queira ser Pedro, o discípulo de Jesus. Deixa eu te explicar. José, o pai ou o padrasto de Jesus, foi chamado para proteger e cuidar de Jesus. Você já ouviu falar de José? Depois dos 12 anos de Jesus, você já escutou falar de José? Não se sabe nem como ele morreu. Existem alguns escritos em livros apócrifos que nós entendemos que não devemos considerar, mas se tem muita pouca informação sobre José. E José poderia dizer assim: rapaz, eu sou o pai de Jesus, eu sou o pai desse homem aí, esse homem que faz milagre, esse homem que levanta multidões, eu sou o pai dele. Não. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça com zelo, e Deus te dará a honra que você precisa. Irmãos, o pastor Christian falou de João Batista de manhã ontem, e o pastor Fábio também falou um pouquinho. João Batista foi chamado, irmãos, para preparar o caminho de Jesus. O que João Batista fez? Preparou o caminho de Jesus. Irmãos, se nós formos colocar a vida de João Batista em xeque para dizer sobre o sucesso que hoje em dia se dá para ministério, nós vamos dizer que João Batista faliu com o ministério dele. Primeira coisa, onde já se viu um cara que tem uma igreja que não tem ar-condicionado? Não tem cadeira. A igreja dele era no deserto, não tinha nem ônibus para ir para lá. As pessoas tinham que ir a pé. E tem um detalhe, quando chegava lá era porrada. Porque as pessoas, aqui irmão, as pessoas são recebidas assim: ô amado, boa noite, seja bem-vindo aí, você vê, que bom que você está aqui, o Senhor vai falar com você essa noite, glória a Deus pela sua vida. Sabe como era tratada as pessoas que iam na igreja de João Batista? Ô, seu cobra, sua cascavel, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Então vocês vão ter que fazer alguma coisa para a gente ver se vocês estão arrependidos mesmo. Está pensando que me engana, é? Mas o que a gente tem que fazer, pastor João? Vem aqui, seja batizado, cabeção. E as pessoas iam lá. Só que aí veio Jesus e ele batiza Jesus. Olha o marketing de João Batista.
Eu sou aquele que batizou Jesus. Venha na minha igreja porque Jesus passou por aqui e eu batizei Jesus. Não, ele falou assim, ó, aquele lá é Jesus, pode seguir. Irmão, o pastor João Batista começou a perder membro da igreja dele para o pastor Jesus. E aí o pastor Christian lembrou aqui ontem, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O propósito da vida de João Batista se cumpriu quando ele batizou a Jesus. Irmãos, Jonatas, filho de Saul, tinha tudo para odiar Davi. E na primeira oportunidade cortar a cabeça de Davi. Porque este homem, chamado Davi, iria tomar o lugar dele no trono, que era de direito. E a palavra de Deus diz que Jonatas amou Davi e o entregou para Davi as armas que ele tinha de guerra, mostrando que ele confiava. Mas na verdade, irmãos, ele reconheceu em Davi o chamado de Deus. Irmão, eu não posso atrapalhar o Davi que está do meu lado de prosperar. Se eu fui chamado, irmãos, para ser José, que eu seja José. Se eu fui chamado para ser Samuel, que eu seja Samuel. Se eu fui chamado para ser João Batista, que eu seja João Batista. Mas que eu não queira ser, olha, eu quero pregar igual aquele pregador, irmão. É você, é do teu jeito, é da tua maneira com Deus, é a tua intimidade com Deus, é o teu jeito com Deus, é que vai fazer o grande milagre de Deus acontecer na sua vida. E quando nós falamos de chamado, irmão, nós logo pensamos em pastorado. E eu quero concluir essa noite, irmãos. Todos nós fomos chamados para ganhar almas. Todos. Nós somos chamados para ganhar almas e cuidar bem delas.